Senhor presidente, cumprimentá-lo, cumprimento os demais vereadores, na pessoa também cumprimentar a vereadora Sandrinha, pessoal que nos acompanha. Vereador Gilson, eu trabalho muito esse tema da Corsã, tema da água, é um tema muito preocupante. Me lembro, inclusive, que em 2012, eu tinha 21 anos e houve uma tentativa do governo Vicente de privatizar a água em Cachoeirinha. Tinha o interesse de passar o controle da água e de saneamento para o OAS, que na época tinha um braço voltado ao tema do saneamento. E eu participei, em conjunto com vários outros atores da população, Sindiáguas, de intensas mobilizações para que aquilo não acontecesse. Inclusive tinha um panfleto muito bem elaborado, muito bem produzido, porém não assinado pela prefeitura, mas era a cara que era pago pelo poder público, fazendo propaganda contra a Corsã. E não há comparação entre serviço de telefonia e serviço de água. E o que diz isso é o estudo. E qual é esse estudo? Todas as principais cidades do mundo, Buenos Aires, Paris, Londres, que privatizaram os serviços de água, tiveram que reestatizar porque as empresas não cumpriram as metas de atendimento, de distribuição de água potável e saneamento nesses países ditos de primeiro mundo. O que eu estava lendo agora? Vou pegar um exemplo do Brasil. Leilão da SEDAI na cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O governo do estado dividiu em 4 lotes, dividiu o filé e dividiu o osso duro. O que aconteceu? Só teve oferta para o filé e a parte onde fica o morro, a periferia, onde tinha mais ligações ilegais, onde não dá lucro, não houve oferta, ficando para o Estado, então, o serviço que dá despesa e ficando para a iniciativa privada o que dá lucro. Qual que é o grande problema disso, senhoras e senhores? A Corsã tem um serviço solidário em todo o Estado do Rio Grande do Sul. O que isso quer dizer? Que a operação de Cachoeirinha, de Canoas, de cidades mais rentáveis, porque tem um adensamento populacional maior, elas compensam operações em cidades distantes, como Pinheiro Machado, onde levar uma estrutura de saneamento básico não é barato e não dá lucro. Esse é o sistema, é um sistema de solidariedade. Quando a gente privatiza, o que vai interessar para a empresa privada? Onde dá lucro, vereador Zeca? Só que tem mais uma questão acima disso. Todos os municípios do Rio Grande do Sul, e o caso de Uruguaiana, por exemplo, que foi privatizado, o serviço de água, a tarifa mais que dobrou imediatamente. Então, atenção, senhoras e senhores que acompanham esta sessão. Em caso de privatização, a tarifa vai aumentar substancialmente e imediatamente. Não será mais praticada a tarifa social, que é aquelas famílias que pagam uma taxa básica para o consumo menor em regiões ou pessoas com renda baixa. Nós temos um programa hoje em execução, inclusive no município, que é o programa Água, Vida e Cidadania, vereador Otoniel, que está atendendo Vila União, está atendendo setores do Jardim Conquista, não em sua plenitude, e que não acontecerão na iniciativa privada. Então, a privatização é um absurdo. Qual é o argumento que o governo do estado está utilizando? De que a Corsã não tem condições de cumprir o novo marco do saneamento, que diz que até 2033 nós temos que ter 90% de atendimento de saneamento no estado do Rio Grande do Sul e 99% de água potável. Isso não é verdade. Já foi provado por A mais B, vereador Fernando, por vários números, que a Corsã tem caixa robusto para fazer todos os investimentos necessários para garantir esses índices ainda antes de 2033. Por que não faz? Quem é que dá o comando na Corsã? Qual é a cadeia de comando? É o governador. E todos nós sabemos que o Eduardo Leite tem uma tara por privatização. Ele é o gogoboy do mercado. Nós todos sabemos disso. Então, essas falas que nós temos aqui no plenário, que atacam, inclusive pessoalizam os ataques, e me desculpe, senhores e senhoras, eu não tenho nenhum grau de parentesco ou afinidade política com a diretora da Corsã, mas eu fico estarrecido como as falas dos vereadores e vereadoras tratam o CPF dessa mulher e não o CNPJ da empresa. Ela é a gerente da Corsã, mas quem responde é o governo do estado. É a ele que nós temos que cobrar. O pessoal fala como se ela desse um comando e surgisse uma adutora nova na cidade. É óbvio que nós temos que cobrar. A prefeitura é cliente da Corsã.
Tem um contrato, inclusive, senhores vereadores, os senhores, com o meu voto não, de alguns outros vereadores, aprovaram um aditivo facilitando a venda da Corsã. E quando aumentar a tarifa, se essa venda for efetivada, eu vou vir para essa tribuna cobrar e apontar quem fez isso. Porque quem vai padecer é a população. Sabe por que a região mais pobre da cidade fica sem água no verão? Porque não tem plano hídrico em Cachoeirinha. E sabe por que isso acontece? Porque a prefeitura não faz regularização fundiária. Uma parte, vereador. Toda, vereador Gilson. Não, só para salientar, cada um tem um ponto de vista. Claro. Primeiro, agradecer. Na verdade, algumas cidades funcionam. Novo Hamburgo funciona, Porto Alegre funciona. Claro que privatizar tem que ter primeiro respaldo, primeiro técnico, outro respaldo financeiro. Mas eu não disse que sou a favor ou sou contra, eu disse que eu gostaria de ler o estudo para ver, não sou contra nem a favor, mediante que me apresente fatos, né, e projetos adequados para isso. Eu sei da dificuldade, que a água não tem nada a ver com CRT, concordo. Mas eu falo na questão da privatização, entendeu? Então é importante ressaltar, dizer que não sou contra nem a favor, mediante que me provem que é importante não vender e vender. Então, eu só vou fazer o juízo de valor mediante eu enxergar esse projeto, porque eu concordo, essa questão do governo, a toca de caixa, eu também não concordo. Tá? Eu lhe dou razão, porque eu não acho viável o governador, nesse toque de caixa, querer solucionar em todos os problemas sem ter estudo. Não tem estudo, vai tocando a toca de caixa, na linguagem popular. Mas seria isso a minha fala. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Gilson, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Pelotas e São Leopoldo são estatais municipais, não são privatizadas. São empresas estatais municipais. Cachoeirinha não teria porte para fazer esse tipo de investimento e essas cidades ainda sofrem com isso. Agora, continuando também, foi feito estudo, vereador, e a gente como vereador tem que ir atrás. O presidente do Sindiago esteve aqui nessa tribuna, apresentou para os vereadores, teve mais de uma oportunidade, procuraram todos os gabinetes, então a gente não pode dizer que não conhece. É um crime o que vão fazer e nós vamos entrar na justiça para impedir esse assalto ao bolso da população, mais uma vez com dinheiro público para levar para banqueiro. Muito obrigado.